Olá, seja bem-vinda a essa ou bem-vindo a essa aula Projeto Você, Comissário 2027. Então, se você não passou nos processos seletivos de 2026, ou se você está se preparando para o ano que vem, quando os processos seletivos para comissários de voo reabrirem, você está no lugar certo, porque eu vou explicar para você como que você vai se preparar para esses processos seletivos. Fica comigo até o final, que eu vou falar para você 7 erros fatais que os candidatos cometem. E eu vou explicar para você também como é que você vai se preparar do zero até conquistar as suas asas. Fica aqui comigo até o final. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, comissária de voo, fui comissária por 20 anos, eu fui comissária da VASP. Eu não sei se você já ouviu falar, uma empresa bem antiga. Antigamente tinha a VASP, a Varig e a Transbrasil. Eu comecei na VASP, a TAM já existia, mas eu consegui na época na VASP, depois eu passei para a TAM, que virou Latam, enfim. Mas essa é a minha história, né? Foram 20 anos atuando como comissária de voo a bordo das aeronaves da VASP e da TAM e da Latam. Fiz voos internacionais, fui para todos os destinos aí que eu gostaria de ter ido, aproveitei muito. E hoje não, desde 2020 eu preparo comissários de voo, candidatos, né, comissários de voo, e eu ensino inglês também, eu ensino para eles todo o caminho. Na verdade, eu sou professora de inglês e eu me especializei em processo seletivo, então eu atuo aí nas duas partes. E uma coisa que me intrigou sempre, né? São são muitas as pessoas que fazem o curso para comissários de voo. E vocês sabiam que apenas 1%, gente, olha esse número, 1% das pessoas que fazem o curso atuam como comissário? Parece loucura isso, né? Ah, então já vou desistir, não tenho chance. Calma. Eu vou explicar para você quais são os 7 erros que eles cometem, que talvez você esteja cometendo. E se você parar de cometer esses erros, as suas chances vão aumentar aí muito. Eu não acredito que seja tão difícil assim entrar numa empresa aérea. Eu entrei em 4, fui aprovada por 4 empresas aéreas, fiz 4 processos seletivos e passei nos 4. É óbvio que o que me ajudou a entrar nessas 4 empresas foi o inglês, sem dúvida nenhuma. Foram 2 empresas internacionais, eu entrei na Emirates e na Air France. Para quem não sabe, a Air France fez um processo seletivo em 2006 no Brasil, não voltou a fazer, principalmente porque as pessoas que eles contrataram, que eles precisavam, né, de pessoas que falantes da língua portuguesa, eles estão lá até hoje. Então, eles não têm planos de contratar novamente, mas eu fiz sim esse processo, passei, não quis sair da TAM. É uma empresa que eu sempre desejei trabalhar. Meu desejo sempre foi morar no Brasil e adquirir fazer minhas comprinhas fora. Era esse o meu desejo. E foi assim por 20 anos. Eu conquistei tudo o que eu quis. A hora que eu resolvi parar, eu parei. Eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Eu tinha meu diploma de letras, né? Tradutor, intérprete em inglês lá na gaveta. Eu falei, posso voltar a dar aulas. Aí eu voltei a dar aulas e acabei, dando aulas de inglês e ajudando os meus alunos a conquistarem uma vaga nas empresas aéreas. Tenho alunos aprovados, pela Emirates, pela Latam, pela Gol, pela Azul, na época Voo e Pass, né? Mas a Voo e Pass não está mais entre nós. E tem uma empresa também que é internacional europeia, lá de Praga, que chama Smart Wings. Isso.
Porque minha aluna mora na Europa, ela morava em Barcelona, agora ela mora em Praga, e ela entrou nessa empresa Smart Wings. Então vamos lá. Para entrar nas empresas aéreas europeias, você tem que ter inglês fluente. Para entrar nas empresas dos Emirados, lá para aqueles lados, também você precisa ter inglês fluente. Aqui no Brasil, nem tanto. Mas cada vez mais as empresas buscam pessoas que saibam falar inglês. Quando eu fiz o curso, né, voltando lá, fiz meu curso para comissário de voo em 2001 e não acredito que muita coisa tenha mudado de lá para cá. E eu me lembro que pouquíssimas pessoas sabiam um outro idioma quando eu fiz o curso. Por quê? Porque as escolas de aviação, elas não saem divulgando que é bom ter outro idioma, que vão aumentar as suas chances de entrar numa empresa aérea. Elas precisam ter alunos. Se elas virarem e falar, olha, precisa ter idioma, a maioria vai desistir. Então, as escolas omitem, e na verdade existem sim empresas aqui no Brasil que contratam sem idioma. Não são raros os casos, são muitos. E eu também vou falar sobre isso, tá? Então, assim, calma, né? Não estou falando para você não estude outro idioma, não é isso. Mas eu vou explicar para você o porquê essas pessoas são contratadas, certo? Todas as pessoas que fizeram inglês comigo lá na época, inglês não, curso para comissário lá na época, em 2001, a maioria hoje é comissário, ou chegaram a ser. Todo mundo que não desistiu hoje é comissário ou chegou a ser. Vamos lá, todo mundo que não desistiu. Ah, mas quanto que é o tempo em média para conseguir uma aprovação? Não existe isso. Não existe. Eu não tive espera, eu não precisei esperar. Parecia que tudo tinha, né, contribuído aí ao meu favor, né? Eu dei muita sorte, vamos assim dizer. Eu fui muito sortuda, porque eu estava no lugar certo na hora certa. Eu entrei na VASP. Não era a empresa dos meus sonhos, mas foi minha primeira empresa, a empresa que me contratou. Porém, porém, alguns colegas meus, né, na época, não quiseram entrar na VASP, não fizeram questão, ou não quiseram participar, ou simplesmente não conseguiram. Aqueles que não desistiram, depois conseguiram também. Alguns demorou um ano, para alguns, 2 anos, outros desistiram mesmo, resolveram fazer faculdade, viram que aquilo não era a praia deles. Teve um até que chegou a ser comissário, mas ele foi um ano só, um não, vários. Depois resolveram fazer faculdade, que tá tudo bem também, né? A gente não é obrigado a acertar logo de cara a nossa profissão. Eu já estava na segunda tentativa, porque antes eu tinha sido professora e eu tinha certeza que eu não queria ser professora, não naquele momento. Eu era muito nova, eu queria conhecer pessoas, eu não queria ficar trancada numa sala de aula. E eu sempre desejei ser comissária, então era a profissão que eu mais me identificava na época. Muito bem. E eu fui naquela vibe. Eu me preparei para isso. Eu aprendi a falar inglês. Eu fiz o curso para comissário. Eu vou entender isso como uma vaga de emprego qualquer. Eu acho que esse é o caminho, né? Você entender que para você ser comissário, você está aplicando para uma vaga, de emprego para qualquer. Por quê? Eu sempre brinco, gente. Entra aquele que consegue fingir o máximo possível ser normal. O que que eu quero dizer com isso, né? A gente tende a ficar muito nervoso durante o processo seletivo. A gente mistura as nossas emoções, vai naquela vibe muito emocionado, porque é um emprego muito bonito, que muda a vida, que dá oportunidade, que dá passagem, você vai conhecer o mundo inteiro. Porque assim, mas só faz voos nacionais, né? Não tem idioma. Tudo bem, mas nas suas férias você vai ganhar passagem, você vai ter passagem
para os seus pais, para os seus irmãos, você é casado, para o seu marido, para os seus filhos. Então, assim, muda a vida de verdade. Não tanto financeiramente, mas as oportunidades que você tem. Então, assim, equivalente a pessoas que ganham muito bem. Então, assim, eu acho que isso deve ser levado em consideração. Algumas crenças erradas levam a não a aprovação, durante os processos seletivos. Então, eu estou aqui, né, para tentar abrir os seus olhos, para você não cometer esses 7 erros fatais. E o primeiro erro fatal é achar que você precisa falar inglês perfeito para ser comissário. E aí, existe, né, são raros os casos, né, de não fazer o curso porque tem que ter inglês. Esse é o caso mais raro, porque aí a pessoa vai fazer inglês e depois faz o curso para comissário. Mas acontece muito da pessoa não ter o inglês, e aí o que que ela faz? Ela fica travada, não quer mandar currículo, porque ela ainda não tem o inglês perfeito, tá? Esse é um erro, por quê? Porque o certo é você começar a estudar e mandar o seu currículo. Letícia, mas se eu não tenho inglês e eu preciso do inglês, por que que eu vou mandar o meu currículo? Porque, primeiro, se você mandar o seu currículo, mesmo não tendo o inglês perfeito, isso vai fazer com que você se movimente e estude mais, né? Vai bater o desesperinho aí, você vai começar a estudar mais. Você estudando mais, você vai se animando e você vai percebendo que as suas chances estão aumentando. Então, um vai puxando o outro. E pode acontecer daquele inglês que você tem no momento já ser o suficiente para sua aprovação. Então, esse é o primeiro erro do candidato. Achar que precisa ter o inglês perfeito, ficar travado e nunca mandar o currículo. Conheço muita gente, tá? Que já fez isso. E aí eles vêm e me procuram, né? Manda mensagem no inbox. Letícia, eu comecei a estudar agora. Você acha que eu devo mandar o meu currículo para o processo seletivo da Latam? A minha resposta vai ser sempre: com certeza. Ah, mas se eu não passar, eu não vou queimar meu filme? Não, se você não passar, você vai ficar mais experiente para o próximo processo seletivo. Mas você pode aplicar, sim, mesmo sem ter o inglês. Na verdade, você deve, tá? Eu só não acredito que você deva aplicar sem inglês para uma empresa como a Emirates, por exemplo, que aí você vai passar um vexame, né? Você vai ficar muito nervoso, vai ser constrangedor, você não vai conseguir responder em inglês, então não recomendo. Mas para qualquer outra empresa, sim, porque afinal o processo seletivo é todo feito em português, ok? As provas em inglês, elas não são abertas, né, para todo mundo ver. Você vai fazer lá, individual, então com certeza você deve aplicar sim. Segundo erro é o candidato começar a estudar inglês, inglês aleatório. Não sabe o que cai nas provas, começa a pegar conteúdo gratuito. Não tem nada de errado com conteúdo gratuito, tá? Mas começa a pegar conteúdo gratuito do YouTube. O problema não é o conteúdo ser gratuito. Tem conteúdos maravilhosos gratuitos. Inclusive, esse conteúdo que eu estou passando para você é gratuito, certo? Porém, o problema é a falta de ligação de um assunto com outro. Então, para você conseguir aí algum resultado, é muito complicado, porque você não sabe qual que é a evolução da língua, quais são os assuntos que você tem que estudar primeiro para chegar naquele assunto, frases prontas sem sentido. Então, aulas aleatórias são legais como complemento, não para você pegar como base para você aprender inglês, tá certo? Terceiro erro que as pessoas cometem, né, que os candidatos a comissário de voo cometem durante o processo seletivo. Durante o processo seletivo, eles ignoram que existe um processo seletivo. Olha só.
A pessoa faz o curso para comissário. Nossa, eu já vi tanta gente ter essa mentalidade, mas tanta gente, ao longo desses 6 anos, né, que eu tenho me especializado em ser mentora para comissários, o que que eles pensam? Faz o curso, já está empregado. Eles ignoram o fato de que tem um processo seletivo aí no meio. E ignorar esse processo seletivo, pensar só no resultado, faz com que você tenha uma frustração aí, uma decepção imensa, né? Fique frustrado. Por quê? Porque, primeiro, é muito mais concorrido do que você imagina. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, tudo sendo substituído por IA. Tudo sendo substituído por IA. As pessoas cada vez menos estão tendo oportunidade de emprego. E comissário de voo é uma profissão que, assim, não tem como ser substituída. Então, é um emprego que você está aí numa zona segura, com salário acima da média para um brasileiro, porque, né, a gente está acostumado a ver salários aí muito baixos, principalmente para quem não tem experiência, quem está começando. E o salário de comissário ainda é um salário que dá para você pagar um aluguel, pagar uma faculdade, viajar nas férias, se você mora sozinho, né? Que aí já não dá para fazer tanta coisa assim mais. Mas enfim, aí com o tempo você vai sendo promovido, chefe de equipe, dá uma subidinha no salário, faz voos internacionais também melhora. Então, assim, ainda é um salário. Talvez algumas pessoas achem muito pouco, mas, na minha opinião, a realidade do nosso país que a gente vive hoje e com os pré-requisitos que pedem para vaga, eu acho que ainda tem as suas vantagens aí, ainda vale a pena ser comissário. E se você achar que não é um salário que você quer ter para o resto da vida, faça igual eu, né? Faça planos de ficar um tempo na aviação, depois você sai. Quando eu entrei, eu me planejei para ficar 10 anos. Quando deu 10 anos, eu tinha acabado de ir para a classe executiva, eu ainda estava curtindo tudo, fui fazer terapia. Falei assim, tudo que eu faço plano, eu cumpro. Virginiana, né? Toda certinha. Tudo que eu faço plano, eu cumpro. Eu me planejei para ficar 10 anos na aviação, porque eu não queria ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. Depois não sabia o que eu ia fazer. Mas eu não saí, eu não quero sair agora. O que que eu faço? A minha psicóloga falou assim: se você não quer sair, porque tá bom, se tá bom, continua. E eu continuei mais 10 anos. É, então, ou seja, né? Planeje, planeje e planeje seu futuro. Esteja ciente que vai ser sempre aquele salário, que a margem vai ser bem pouca que vai subir. Abra um negócio em paralelo e seja feliz. Vai ser feliz. Não tem coisa melhor na vida do que você sair para trabalhar feliz. Erro número 4 que os candidatos a comissário cometem: não treinar a fala com antecedência. São feitas durante o processo algumas perguntas básicas, que na verdade são feitas em todos os processos seletivos. Fale-me sobre você, porque você quer ser comissário, e assim vai. Qual que é o seu maior defeito? Quais são as suas qualidades? E aí, o candidato não treina antes as respostas. E aí eu não sei nem o que é pior. Não é treinar antes, sai improvisado, vai sair uma porcaria, se você nunca participou de nenhum processo seletivo, não tem facilidade em falar em público e aí sai uma droga. Ou até treina. Aí pega, coloca lá no chat GPT ou qualquer outra IA, como que vai colocar as respostas. Aí eles dão umas respostas assim padrão, né? Que
Como eu trabalho com isso, eu sei quando o candidato pediu para o GPT fazer a resposta e aí fala tudo decorado. Isso também é bem ruim, tá, gente? Falar decorado demais ou não treinar. Qual que é o ideal? O ideal é você saber o que você vai falar, mas por tópicos, né? Amanhã eu vou explicar melhor, tá, para vocês. Mas o ideal é esse. Quinto erro: ficar se comparando com outros candidatos. Gente, isso daí, além de acabar com a sua autoestima, quem falou que nós precisamos ser todos iguais? Quem que falou que a menina mais bonita da sala ou o rapaz mais inteligente tem mais chance que você? Eu tinha uma aluna que ela tinha autoestima lá embaixo. Porque todo mundo da escola de aviação dela falava assim: você não tem chance, você só tem 19 anos, você trabalha de auxiliar de dentista. Ela entrou e eles não. Então, assim, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Você pode fazer processo seletivo com uma pessoa que voou 10 anos na Emirates, uma mega postura. Você passar, você que nunca voou, você passar e ela não. Não se compare com ninguém. Eu já vi isso acontecer, tá? Já vi isso acontecer. 10 anos de experiência na Qatar, não passou no processo da Latam. O que aconteceu de errado? Não sei. Não sei o que que aconteceu, certo? Aí você tá lá no processo, ai, fala inglês fluente, pronto, perdi minha chance. E se essa pessoa que fala inglês for uma pessoa mal educada, desleixada, ou sei lá, né, tem um pino solto, a pessoa lá, o psicólogo perceba e não queira contratar? Então é tudo muito complicado, muito delicado, tá? Então não se compare. Você é único, você deu o seu melhor para chegar lá e, e se não for o melhor o suficiente, o seu melhor, o ano que vem você tenta. Mas não se compare, certo? Não se intimide, jamais. Agora, o sexto erro: estudar sem um plano. Já vi várias vezes, né? Ah, estou estudando para ser comissário. Por exemplo, essa prova SHL da Latam. Estava estudando outros assuntos de SHL, nem caía aquilo que a pessoa estava estudando. Ou estudando, não sei, coisas que não caem. Ou estudando sem saber como estudar, né? Ah, eu tenho que estudar sobre RH. Aí vai lá, vê vídeos aleatórios no YouTube. Só que você precisa entender se aquela situação serve para comissário. Porque quando a gente faz um processo seletivo para comissário, as perguntas elas vão um pouco além da sua intimidade. É como se fosse um processo seletivo para você trabalhar numa plataforma de petróleo, por exemplo. Porque você vai dormir fora, você vai ficar longe da família, às vezes até 6 dias longe da família. Então, eles têm que saber como é que está o seu psicológico. Tem que se preparar. E o último erro, e esse é fatal, esse daqui acaba com todo o seu sonho. Desistir. Desistir vai acabar com o seu sonho. Só que o sonho, ele não morre. Ele não morre. Vai dar 10 anos, aí você vai querer retomar tudo de novo. Você vai ficar uma pessoa muito mal resolvida. Fica a dica. Não desista. Eu tenho aluno que tentou por 10 anos. Tem um aluno, ele tentou por 10 anos. Ele entrou, eu acho que no começo desse ano, se eu não me engano, tem um depoimento que eu coloquei nos meus stories.
Tá arquivado. Qualquer dia eu posso de novo. Mas ele tentou 10 anos. Ele conseguiu. Se ele tivesse desistido, ele não estaria voando hoje. Ele não estaria usando o uniforme da Latam. Ah, professora, mas eu fiquei triste porque eu fui reprovada, papapá, papapá, papapá. Eu super entendo, eu não te culpo. Eu também ficaria triste se eu tivesse sido reprovada. Só que se a gente tivesse o poder, né, de prever o futuro. Por exemplo, eu já falei isso para vários alunos e eu tento levar isso para minha vida hoje. E não vou falar que eu sempre fui assim bem resolvida, porque foi muita terapia aqui, tá? Mas enfim, a gente tem a mania de sofrer por antecedência. E porque uma coisa não deu certo uma vez, não é porque não vai dar certo nunca. Mas enfim, hoje você está sofrendo aí, né? Tá no fundo do poço, vamos assim dizer. Provando a Latam, terminou o namoro, o casamento. Tá chateado, tá triste, foi mandado embora do emprego. Ai, que horror, né? Só tragédia. Mas se você tivesse o poder de prever o futuro, e se daqui um ano você estivesse no treinamento da Latam, da Gol, da Azul, tanto faz, você estaria sofrendo hoje? E se isso acontecer de verdade? Você vai ficar perdendo tempo sofrendo? Ou você já vai se preparar para o próximo processo? E um erro também que eu vejo, né, e não está aqui, mas eu vou falar para você, que talvez você se identifique. Muita gente para a vida para ser comissário e acha que só vai voltar a viver depois que conseguir um emprego. Você tem que ter um emprego hoje. Você tem que ter a sua vida. E se você não conseguir entrar hoje na empresa aérea, vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. Agora, se você está no emprego, que você está infeliz e achando que a sua vida vai resolver só se você entrar numa empresa aérea, está tudo ruim para você. Aí sim, eu toda a razão, tá chorando, tal. Então, o que que eu sugiro? Isso acontece com muita gente. O que que acontece? Você faz o curso para comissário, aí descobre que seu atual emprego, a sua atual vida é uma porcaria. E você não quer viver mais aquilo. Se você não consegue um emprego para comissário, no meu ponto de vista, você tem que sair o mais rápido possível desse seu emprego e conseguir uma coisa que seja temporária, porém bacaninha também, até você ser contratado. Eu tenho 3 alunos que pediram demissão esse ano que trabalhavam em hospital. Que eles fizeram o curso para comissário. 3, gente, 3 que vieram falar comigo, tá? Os que eu tenho são alunos mais próximos, vieram falar. Imagina os que eu não falo, porque eu tenho mais de 1.000 alunos. E eu não falo com a maioria. 3 pediram demissão. Por quê? Trabalharam, fizeram o curso, trabalhavam no hospital, viram que não dava para continuar e saíram. 2 estão trabalhando em hotel e uma está trabalhando numa loja, que é dela a loja. Então, quando eu fiz o meu curso para comissário, eu tive a mesma certeza que eu não queria continuar dando aula na escola de idiomas que eu dava aula, porque o pagamento era péssimo. Quem já deu aula em escola de idiomas sabe do que eu estou falando. Se você acha que seu salário é ruim, é que você nunca deu aula numa escola de idioma. É péssimo, péssimo, péssimo. Acho que é o pior salário que existe. É numa escola de idioma. Eles pagam uma miséria para o professor oral. É muito pouquinho mesmo. Enfim, falei, gente, não dá para eu ficar. Eu até gostava de dar aula, mas eu não gostava de ganhar tão pouco.
Eu fui trabalhar numa loja do shopping Patigianópolis. Eu entrei lá, uma loja. E aí eu fiquei lá provisório até a VASP me chamar. E de novo, não era nem porque eu não gostava de dar aula, eu sempre gostei de dar aula. Mas era pelo salário, que era péssimo, era muito ruim mesmo. Na época era R$ 200. Eu ganhava R$ 200 nessa escolinha de inglês, saí, uma escola famosinha até. Foi ganhar 1.000 na VASP. Então pensa, né? Olha a diferença, olha como eu mudei de vida. Olha como eu mudei de vida. Acho que é só você? Eu também. Enfim, o comissário precisa ter uma boa comunicação, postura, o inglês funcional. O que é o inglês funcional? Tem que saber se comunicar, inteligência emocional. Principalmente vocês têm visto aí o que que tem acontecido, né, a bordo das aeronaves, uma loucura, né? Uma preparação estratégica. E na próxima aula, que vai ser amanhã, nesse mesmo horário, eu vou explicar para você o que que você precisa fazer para se destacar, certo? Um beijo e até a próxima.